E aí galera, bem-vindos a mais uma aula. Essa é a última aula da parte introdutória de funções reais. Depois daqui a gente vai começar a ver os estudos específicos dos tipos de função, afim, quadrática, exponencial, logarítmica. Fique ligado. Olha só, hoje a gente vai abordar a paridade das funções. O que é paridade das funções, Celso? Simplesmente é quando é que ela é par ou é ímpar. Vixe, função é par ou ímpar também? É sim, pessoal. Olha só, quando é que uma função é uma função par? Se eu tiver uma função f de a em b, ela será par se para todo x que eu pegar do domínio dela, todo, implicar em que a f de x é igual a f de menos x. O que significa isso, Celso? Olha só, bora entender aqui, ó, povo. A gente pega uma função de a em b. A gente sabe que a é o que da função? O domínio. B é o que? O contradomínio. Aqui dentro desse contradomínio eu vou buscar imagens. Então aqui eu vou encontrar valores x e geram valores y que pertencem a esse conjunto. Não quer dizer que sejam todos, mas pertencem a esse conjunto. Aqui tem que ser todos, tá? Todo x do domínio. Beleza. E aí quando eu jogar eles na função, aqui e aqui, os valores de y que eu encontrar vão ser o quê? Iguais. Se eu jogar valor, eles, não de qualquer jeito, se eu jogar eles, sendo eles x e menos x. O que é x e menos x? X e menos x são valores o quê? Opostos. Então, quando é que uma função vai ser par? Quando eu jogar elementos do domínio, tá? Tais que esses elementos sejam elementos o quê? Opostos. E esses opostos gerem a mesma imagem. A gente vai ver isso em números, tá? Por exemplo, se eu tiver a função f de x igual a x ao quadrado. Vou pegar essas básicas primeiro, mas mais à frente a gente vai ver outros tipos de funções pares e ímpares. Se eu pegar a função f de x igual a x ao quadrado, a gente sabe que o domínio dessa função é o quê? Eu posso jogar qualquer valor real aqui. A gente até consegue perceber todo número natural gera imagem, todo número inteiro, todo número decimal, enfim. O conjunto são números reais, o domínio. Então, o contradomínio também são números reais, mas não quer dizer que vai dar número negativo quando eu jogar aqui. Inclusive, quando eu jogo negativo ou positivo, sempre só gera valor positivo, porque está elevado ao quadrado. Tá? A gente vai falar mais à frente disso também. Mas por enquanto, olha só. Se eu pegar aqui dentro valores opostos, qualquer par de valor oposto, por exemplo, x igual a 1 e x igual a menos 1, são valores opostos. O que é que acontece? F de 1 vai dar 1 e f de menos 1 também vai dar 1, porque menos 1 ao quadrado é 1. Então, joguei valores opostos na função e as imagens são o quê? Iguais. Se eu pegar outra situação, x igual a menos 5 e x igual a 5, valores opostos. F de menos 5 é igual a 25 e f de 5 também é 25, tá? Então, todos os valores opostos que eu jogar nessa máquina, as imagens desses valores opostos sempre serão iguais. Então, eu posso dizer que essa função é uma função par. Ou seja, uma função onde eu jogar valor do domínio que seja oposto e as imagens sempre forem iguais, eu vou dizer que é uma função par. O gráfico dessa função, a gente vai ver no futuro, mas eu já adianto para vocês, o gráfico dessa função vai ter esse comportamento, ó. Eixo Y, eixo X. O meu desenho não está muito bonitinho, origem, tem que colocar. Então, meu desenho não está muito bonitinho, mas eu observo, ó, se eu tiver aqui 2 e tiver aqui menos 2. Joguei 2 e menos 2 aqui, a imagem vai ser o quê? 4. E para qualquer outro valor que eu jogue aqui, sempre vai dar imagens iguais. É como se eu tivesse um espelho em relação ao que esse eixo Y fosse um espelho. Tá? Então, o gráfico de uma função par, toda vez que eu tiver uma função par, o gráfico de uma função par ele vai ser espelhado, ele vai ser rebatido em relação ao espelho
que é, no caso, o eixo y, tá? Porque os y serão os mesmos, tanto para um valor que está aqui desse lado, quanto para o oposto dele, que é a mesma distância, tá? Então, eu vou dizer que esse eixo é um espelho, ele representa um eixo de simetria. Eu digo que o gráfico de uma função par é simétrico, o que está desse lado positivo sempre será igual ao que está do lado negativo, é simétrico em relação ao eixo y. Eixo y é um eixo de simetria. Nem toda função tem simetria em relação ao eixo y, só as funções pares. Generalizando, eu posso pensar em qualquer função polinomial, x elevado a n, se n for par. X a quarta, x a sexta, x a oitava são funções pares. Todas são funções pares. Tá? Assim como se eu pegasse aqui, ó, x ao quadrado mais 2, também vai ser uma função par. Por quê? Ó, eu não estou alterando nada. Ok? Se eu continuar jogando aqui, as imagens continuam a ser iguais. Se eu jogar 1, ó, seria 1 ao quadrado mais 2, 3, menos 1 ao quadrado mais 2, 3. Aqui já ficaria o quê? 27 e 27. Continua sendo função par. Tá? Então, o que você vai observar para ver se a função é par ou não? Você vai jogar os valores opostos nessa lei e se gerar imagens iguais, eu digo que é sempre, claro, sempre para qualquer número do domínio, sempre significa que a função é uma função par. Beleza? Fica aí que a gente vai ver a função ímpar. Então, pessoal, continuando. A gente acabou de ver função par e agora vamos ver o que é uma função ímpar. Função ímpar. Quando é que uma função é uma função ímpar? Se eu considerar uma f de a e b, tá? O a é o domínio, o b é o contradomínio, como vimos também na função par, tal que, sim, essa função ela será ímpar todas as vezes que, para todo x pertencente ao domínio dessa função, eu não coloquei, não explicitei, aí vocês acrescentam aí quando estiverem fazendo anotações, eu só verbalizei no outro conceito de função par, mas aqui eu estou escrevendo e o correto realmente é escrever, para todo, esse azinho de cabeça para baixo, para todo, tá? Para todo x pertencente ao domínio, vai implicar que a f do x é igual a menos f do menos x. Ou seja, quando eu jogar valores opostos, x e menos x, que nem na função par, eu não vou mais obter imagens iguais. Eu vou obter aqui um y, e aqui eu também obtenho um y, porém com o menos na frente. Ou seja, eu vou obter imagens simétricas, opostas, tá? Oposto é similar a simétrico. Se liga. Vou pegar um exemplo aqui para que você entenda melhor. Se eu pegar uma f de x igual a x ao cubo, tá? E considerar x igual a 1 e x igual a menos 1. Qual é a imagem do 1 nessa função? 1 ao cubo, 1. Qual é a imagem do menos 1 nessa função? Menos 1 ao cubo, menos 1. Né? Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Se eu considerar x igual a 3 e x igual a menos 3, f de 3 nessa função, quem é, meu povo? 3 vezes 3 vezes 3, 27. E se eu considerar f de menos 3, isso vai dar menos 27. Desculpe. Então, se eu considero o gráfico disso, vocês não se preocupem que mais à frente a gente vai aprender a desenhar esses gráficos. F de x, eixo x, eixo y, origem. O gráfico ele vai ter esse comportamento. Mais à frente a gente fala melhor sobre esse comportamento. Tá? Então, pegando esses valores que eu coloquei, se eu tiver aqui ó, 1, a imagem vai ser 1. Se eu tiver menos 1, a imagem vai ser menos 1. Se eu tiver 3, a imagem vai ser 27. Se eu tiver menos 3, a imagem será menos 27. Tá? Então, o que é que ocorre aqui? O gráfico, nesse caso, ele não é simétrico em relação ao eixo y, não tem um espelho no eixo y, mas existe uma simetria. É uma simetria em relação à origem. É como se estivesse colocando o espelho na origem.
Então, para cada ponto que eu considero, a distância até o espelho é igual à distância até o outro ponto refletido, por assim dizer, no espelho, que é simétrica, é uma distância igual, tá? Se eu pegar isso aqui em relação ao espelho, isso é igual em relação a esse, é uma distância igual. Então, eu vou dizer que o gráfico dessa função, toda vez que eu tiver uma função ímpar, não só dessa, o gráfico de f é simétrico em relação à origem, tá? O meu espelho fica na origem, se liga, tá? Em geral, pensando em funções básicas, em geral, toda vez que eu tiver uma x elevado a n e esse n for ímpar, x a quinta, x a sétima, x a nona, toda vez que acontecer isso, essa função é uma função ímpar. Por quê? Mas não quer dizer que seja só com expoente ímpar e ímpar, tá? Tem outras funções que não tem nem expoente que vão ser ímpar, tá? A gente vai ver isso lá em trigonometria, beleza? O que importa para a função ser ímpar ou par, a paridade da função, é justamente se acontece o que a definição fala. Diz o quê? Se for ímpar, joguei valores opostos, deu resultados opostos. Se for par, joguei valores opostos vindo do domínio, qualquer valor, todo valor oposto, e esse resultado for o quê? Seja o quê? Igual, tá? Se for par, joguei valores opostos, resultados iguais de imagens. Se for ímpar, joguei valores opostos, resultados também opostos, tá? É isso, com paridade, eu vou parar por aqui. A gente acaba hoje, agora, a introdução de funções reais. Na próxima aula que a gente se encontrar sobre funções reais, já é para abordar as funções polinomiais, começando com a função do primeiro grau, tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal se não se inscreveu. Valeu, abração, até!